Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Espero que todos bem. Ó a caneta da prof aqui de novo. Vamos para a nossa primeira aula do Segundou? Hoje, sim, diferente da semana passada, nós teremos língua portuguesa. Então, bora lá? Bora lá! Nós teremos coesão, né? Conteúdo coesão, que nós faremos a correção do conteúdo coesão. E interpretação textual. Então, vamos lá. Iniciaremos pela correção, né, caderninho? Vamos lá. Aqui a prof só trouxe novamente o mesmo slide da aula passada sobre coesão textual, né? Que é usada para que um texto não fique muito cansativo em sua leitura, deve relacionar de forma harmoniosa os parágrafos do texto e é feita através de preposições, de conjunções, de alguns advérbios e locuções adverbiais. Somente para que a gente lembre, tá? Aquela questão que a prof colocou na aula passada, né, de repetir as palavras no texto, observar aí a harmonização dos parágrafos, tá? Então, vamos lá, vamos para a correção. Lá na página 20 do livro de vocês, né, nós tínhamos lá, releia esse trecho e observe os pronomes destacados. Nós temos, né, o Amir disse na entrevista, não tem como não ficar amigo deles. Você observa e aprende com eles. As aves avisam quando vai ter tempestade. As focas não andam sobre o gelo quando ele está muito fino, né? Então, olha aqui, ó, os pronomes destacados são deles, eles e ele, né? As palavras deles e eles referem-se a quê? Referem-se à palavra bichos, né? Então, deles e eles, ó, não tem como não ficar amigo deles. Você observa e aprende com eles, os bichos. Presente na pergunta, né? Você faz amizade com bichos também? Então, se refere aí aos bichos. E o pronome ele, refere-se a quê? Refere-se a gelo, né? Ó, as focas não andam sobre o gelo quando ele está muito fino. E em um texto, palavras, expressões e ideias estão interligadas. Os pronomes têm a função de fazer essa ligação, né? Releia outros trechos e indique a que pronomes em destaque se referem. Se necessário, volte ao texto. Então, olha lá, para começar, eles vão até a Espanha. Então, aqui, ó, o pronome eles refere-se a Amir Klink e as 4 pessoas que compõem a sua equipe. Letra B, aquilo me interessou. O pronome aquilo, na entrevista, refere-se a ver pessoas vindo de tão longe no barco que elas tinham feito, né? Aquilo interessou. Letra C, no futuro, quero passar um inverno na Antártida com elas. Fazer uma viagem diferente. O pronome elas refere-se às filhas de Amir Klink. Belezinha? Tranquilex? Então tá bom. Espero que vocês tenham acertado aí essas questões, tá bom? Gente, no final, nós temos lá na página 23, a nossa sessão agora eu sei, mas prof, nós tínhamos a entrevista na página 21 e 22. A entrevista, gente, como nós já fizemos no mês passado, e é uma coisa bem interessante para que a gente faça aqui essa preparação da entrevista, né? Com uma pessoa conhecida, para que todos tenham a oportunidade de entrevistar essa pessoa, nós vamos fazer em sala de aula, tá? Por isso a prof foi lá para a página 23. Então, falando ali um pouquinho sobre a entrevista, que apresenta as perguntas elaboradas pelo entrevistador e a transcrição das respostas do entrevistado, né? Que deve ser feita do modo mais fiel possível aquilo que foi dito por ele. Quer dizer, transcrição, né? Vai transcrever, vai passar ali as respostas da pessoa que foi entrevistada. E aquela resposta, aquela transcrição, tem que ser mais fiel possível àquilo que o entrevistado disse. Então, estruturada da seguinte forma: texto inicial de apresentação do entrevistado, perguntas formuladas pelo entrevistador, em geral um jornalista representando um veículo de comunicação, como jornal, revista ou site da internet, e as respostas dadas pelo entrevistado, tá bom? O modo indicativo, que apresenta 2 tempos verbais para indicar o futuro, que nós trabalhamos também nesse capítulo, futuro do presente, futuro do pretérito.
Futuro do presente, um fato que ainda ocorrerá, né? Viajarei com meus amigos. E futuro do pretérito, um fato do futuro que pode acontecer. Viajaria com meus amigos se o tempo estivesse bom. E coesão, que é a ligação entre as palavras, expressões e ideias de um texto. Os pronomes, como a gente viu na aula passada, são elementos coesivos, pois eles retomam algo já presente no texto. Por exemplo, lá no exercício, né? Ele, deles, né? No caso dos bichos ali, né? Para não tornar o texto muito repetitivo e cansativo. Beleza pura, gente? Até aqui? Então, bora lá. Aí nós temos lá o interesse pela ciência. Tá, olha lá. A ilustração dessa página retrata uma visita guiada a um museu de história natural. Se você já esteve em um lugar como esse, relate aos colegas e ao professor como foi essa visita. Se nunca esteve, diga o que você imagina que vai estar exposto lá. Gente, se vocês já foram, escrevam no caderno para a prof, tá bom? Como é que foi a visita de vocês, tá? Lembrando sempre, cabeçalho, margem, tá bom? Perguntas podem ser escritas a caneta, respostas somente a lápis, tá? Número 2, você tem interesse pela ciência? Por quê? Também no caderno, tá? Foco na leitura. Texto de divulgação científica, que nós já vimos também, ó. Leia um texto de divulgação científica, ou seja, um texto que divulga conhecimentos da área de ciências. Por que alguns animais comem pedras? Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo. Já os cachorros, instintivamente, procuram comer certas ervas quando estão sentindo algum mal-estar. Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, porque isso é normal, né, gente? A gente já está acostumado, né? Como comer pedras. Olha só, gente, que intrigante isso. É isso aí. E olha que em vez de fazê-los passar mal, as pedras exercem funções úteis dentro do organismo. Meu Deus, né? As pedras engolidas por certos animais são chamadas de gastrólitos, que quer dizer pedras do estômago. É dentro deste órgão que elas ficam armazenadas e ajudam a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais dos parasitas que as infestam. Além disso, as pedras aliviam a sensação de fome durante longos períodos em que os bichos precisam ficar sem comer. Nossa, gente, então, além de fazer essa limpeza desses parasitas, né, dentro do animal, também dá aquela sensação de saciedade, né, de estômago cheio. Crocodilos, pinguins, focas e leões marinhos, entre outros animais aquáticos, estão na lista dos engolidores de pedras. Eles têm em comum o fato de serem excelentes mergulhadores profissionais. É preciso dizer que as pedras não ficam no organismo desses animais para sempre. Ufa, ainda bem, né? Eles é que determinam quanto tempo devem ficar controlando a quantidade delas em seu estômago. Claro que isso não é algo pensado pelo bicho. O corpo dele é que dá sinais do desconforto, né? Então o animal provoca vômito, expelindo algumas pedras até se sentir bem. Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga. Valem as mais lisinhas e bem arredondadas. Dessa forma, né, quando são engolidas, elas não machucam por dentro, né? Como se fosse uma pastilha para eles, né? Mais do que uma mania, engolir pedras é uma maneira natural que os animais encontraram para garantir seu bem-estar. Tá? Esse trecho é do livro dos porquês, da Companhia das Letrinhas, tá? Agora, as questões relacionadas ao texto. Número 2. O autor do texto é identificado? Deixa a prof colocar aqui na página. Ai, prof, por que número 2? Que o texto é o número 1, tá? Então, olha lá, o autor do texto é identificado? Onde esse texto foi publicado? Gente, a prof acabou de ler para vocês, tá? Então, também é identificado o autor do texto. Número 3, releia o título do texto. Por que esse título está em forma de pergunta? Lá diz assim, ó, por que alguns animais comem pedras? Por que será que esse título está em forma de pergunta? Lembrando que todos os textos são bem estudados, bem posicionados, as estratégias ali, pensando no leitor, tá bom? Então, por que será que esse título está em forma de pergunta? Número 4.
o texto, por que alguns animais comem pedras, tem objetivo de... Qual é o objetivo desse texto? Informar como a alimentação pode causar prejuízo aos animais, divulgar curiosidades sobre a alimentação de alguns animais, descrever como gatos, crocodilos e pinguins comem, ou explicar como gatos e cachorros se alimentam. Tá fácil, né, gente? Lembrando que, gente, usem o poder da internet a favor de vocês, né? Como essa aula tá aqui, essa aula é gravada com todo amor e carinho para vocês podem voltar, podem pausar, façam a leitura junto com a prof. Ai, prof, eu não consigo, eu prefiro fazer a leitura sozinho. Ok, tá bom? Página 27, gente. Número 5. Releia esta afirmativa do primeiro parágrafo. Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Essa afirmativa é comprovada por 3 exemplos. Escreva-os de forma resumida. Então, lá no texto, ele dá 3 exemplos para essa afirmativa, né? Que alguns animais têm hábitos aí que a gente pode considerar curiosos. Não é para vocês copiarem. Ai, prof, não tem espaço. Não é para copiar o que está dizendo no texto. É para escrever de forma resumida, tá bom? Letra B, os exemplos dados, tá? Depois que vocês colocaram os exemplos. Eles ajudam a comprovar a ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos, contradizem a ideia, né? Vão contra aquela ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos, ou respondem à pergunta do título. O que será, né? Número 6. Releia essa outra frase. As pedras engolidas por certos animais são chamadas gastrólitos, que quer dizer pedras no estômago. A frase apresenta o significado de um termo científico. Que termo é esse? Tá fácil, né, gente? Letra B. Por que esse termo é explicado? Por que será que explica ali no texto o termo? Porque não tem nada a ver com o texto, tem a ver, por quê? Bom? 7. Releia este trecho, mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Letra A. Qual é a palavra que deixa evidente um diálogo entre o narrador e o leitor? Tem uma palavra ali nesse trecho que deixa claro que está acontecendo um diálogo entre o narrador e quem está lendo. Qual é a palavra? Letra B. Qual é o efeito de sentido desse diálogo? O efeito de sentido é tornar o texto mais atraente para quem está lendo ou evidenciar um distanciamento entre o texto e o leitor? É óbvio, né, gente? Número 8. O texto responde à pergunta do título? Voltamos lá no título, ó. Deixa a prof olhar aqui no livro da prof. Por que alguns animais comem pedras? O texto responde a essa pergunta? Se sim, justifique a resposta, se não, também, tá bom? Gente, quem recebeu o cronograma sabe que essa é a nossa última página de língua portuguesa, certo? Lá embaixo, depois do exercício 8, nós temos ali uma explicação sobre textos de divulgação científica, que são aqueles publicados em revistas, jornais e livros, impressos ou digitais, com a finalidade de divulgar o conhecimento científico. Em geral, o autor do texto busca tornar as informações da área de ciências acessíveis ao público a que se destina. Para isso, são utilizadas estratégias como eles apresentam exemplos, explicam os termos técnicos, né, para que as pessoas possam entender o texto, e a linguagem que aproxima o leitor do texto, tá bom? Belezinha, galera? Então, olha, a prof tá aqui agora mostrando esse último slide, que é o nosso slide do projetão Florescer Cultural, para lembrá-los que hoje é a entrega da nossa atividade, do nosso projetinho dentro do projetão, que é o Twister dos polígonos. Então, por favor, pessoal, enviem para a prof, tá bom? Eu quero ver aí se vocês jogaram, aproveitaram o final de semana para jogar com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com a família, tá bom? Mandem fotos, mandem vídeos. A prof precisa muito aí da colaboração de vocês, porque eu tenho certeza, já recebi alguns até, eu tenho certeza, assim, que os jogos ficaram, ó, incríveis, tá bom? Então, não se esqueçam, tá? Hoje é o dia da entrega
do twister dos polígonos, tá bom? Então, tô aguardando muito ansiosa, como sempre. Belezinha? Deixa a prof se despedir de vocês. Gente, vou dar um recado também. Hoje, segunda-feira, a entrega das pizzas será na sexta-feira. Sexta-feira, dia 25 de setembro, tá bom? Então, se programem aí já com o papai e com a mamãe, tá certo? Então, por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa aula do terço. Belezinha, belezinha? Então é isso e tchau! Manda logo esses joguinhos!